Boa tarde a todas. Deus abençoe você. Bem-vindas ao Casa Firme. Boa tarde você que está em casa. Deus abençoe. E vamos ao nosso período, ao nosso momento. As que estão podem sentar, por favor. Fiquem à vontade. E buscar a Deus acima de todas as coisas. O Senhor, Ele manda palavras, eu sempre digo isso. Ele manda palavras. E o primeiro teste começa para quem está em cima do altar. Sempre. O teste começa sempre por aqui. A bispa sempre fala uma coisa e é muito real. Tudo começa na ponta. É na ponta. Então, se uma pessoa está em cima do altar e ela está sem espírito, e ela está cansada, e ela não consegue transferir isso para as outras pessoas, você vai ver as pessoas cansadas. Você vai ver as pessoas sem espírito. Se ela traz uma palavra que ela não vivencia, ou ela não vivenciou algo daquilo, você vai ver que uma palavra, ela fala, mas aquilo não tem vida. E a palavra precisa ter vida. E hoje, essa palavra o Senhor me deu na segunda-feira. Eu acho que Deus tem alguma coisa com cozinha, quero te dar um conselho. Que eu acho que Deus gosta da cozinha. Porque não é a primeira pessoa que eu escuto falar que quando está lavando louça, é tomado pelo Espírito Santo. Eu já ouvi tantas mulheres falarem isso, mais mulheres. Não que o homem não deva lavar louça, fica aqui o meu protesto. Mas eu já vi tantas mulheres falarem isso, e na segunda-feira eu estava numa posição eu inventei de fazer uma reforma na minha casa, porque eu vou virar o ano com nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Porém, a reforma que era para ser uma semana já está indo para a terceira semana. E eu sou uma sobrevivente, entendeu? E eu estou lá com a minha reforma, em casa, de noite, noite e dia. E estou no meu momento ali organizando as coisas, lavando louça, enquanto estavam fazendo as coisas lá. E senti a presença do Espírito Santo. Muito forte, de uma forma muito profunda. Tão profunda que me lembrou exatamente a palavra de Daniel. Quando ele vê a presença, e ele recebe a presença ali do Senhor, ele não conseguia se segurar lá. Ele dá detalhes de como ele ficou, de como o corpo dele ficou. E eu tive essa sensação ali. E eu não estava nem aí com quem estava lá em casa. Eu estava vivendo aquele momento. E eu ouvi a palavra do Senhor claramente, tanto a de ontem quanto a de hoje. E eu achei muito importante e algo muito bonito, porque o Senhor, além de ter me dado a palavra na segunda, hoje na hora que eu pus o programa, é a mesma palavra. É igual. Então, assim, como você sabe, as palavras são gravadas bem antes, a bispa grava muito antes. E quando eu ouvi o programa hoje cedo, eu falei, meu Deus, é a confirmação da palavra com certeza, que o Senhor já tinha dado isso. E em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 diz: O Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Então eu respondi, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar, não passo de uma criança. Não diga que você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu o enviar e falará tudo o que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Depois disso, o Senhor tocou minha boca com a sua mão e disse, veja, eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor falou comigo e perguntou, o que você está vendo, Jeremias? E eu respondi, estou vendo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, exatamente, isso significa que eu estou vigiando, para que minha palavra se cumpra. Assim como Moisés, Jeremias também se viu criança e incapaz. Porque o Senhor vai dar uma promessa dessa para ele,
Mas eu não sou capaz disso, eu sou como uma criança. Só que às vezes a gente se enxerga como uma criança, mas o Senhor não enxerga isso em nós. Isso pode ser de insegurança, você pode estar inseguro, com medo, pode sim estar enfrentando um desafio gigantesco, enorme. Mas se o Senhor vem até você e diga para você fazer, está dizendo para você fazer, não diga ao Senhor que você não é capaz e que você não pode. Use o versículo como Josafá, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Eu falo isso o tempo todo, Senhor, não sei como fazer aqui, mas eu estou olhando para o Senhor. Eu olho para o Senhor. Eu não sei como agir, eu não sei como fazer, mas os meus olhos estão voltados para o Senhor. Mas assim como Moisés, que também se achava incapaz, eu não sei falar. Você vê que o grande medo das pessoas é falar. Elas têm medo de falar, têm medo de se posicionar. Eu falava isso agora mesmo com a pessoa. Você precisa aprender a se posicionar. Mulheres, vamos parar com essa sensação que devemos ser plantas aonde estamos. Só estamos ali, somos uma planta, não servimos para nada. Somos uma planta. Quando eu comecei com essa questão de pregar e pregar em casal, a primeira coisa que eu falei para o Murilo, você vai deixar eu falar? Porque eu vou ficar lá em cima e você não vai deixar eu falar? Não, nós vamos dividir. Nós vamos dividir o negócio. Eu falei assim, porque eu não quero subir aqui e ficar aqui assim, ó. E é melhor eu ficar aqui, sentada. Por quê? Porque se o Senhor chamou, é porque tem algo que acrescente. E assim você é em todos os fatores da sua vida. Por que as mulheres se colocam como plantas? Plantas no casamento, plantas no trabalho, são plantas nos seus setores, são plantas nas suas obrigações. Eu vejo muitas sendo plantas com os seus próprios filhos. A criança faz e acontece, está lá a mãe. Então, já falei, não pode, não sei o quê. E não se posiciona. O marido fazendo, acontecendo, e sendo, e ela lá, eu não quero contrariar. Você vai chorar lá na frente. Isso volta para você. Eu não estou falando de você ser uma contenciosa, não, de estar ali, querer ficar brigando e disputando espaço e tal, porque assim, você não veio no culto de ontem, você perdeu. Você tinha que ter aprendido o papel da mulher. Mas também, se a mulher não está ali de corpo presente, ela é uma planta. O que ela é? Para que então ela está ali? Mulher não fala, não se comunica, não fala com o outro, não dá a sua opinião. Eu não quero brigar. Então não vou falar nada, porque eu não quero brigar. Sim, tem um momento exato de você calar. Mas também tem um momento de você valorizar a sua presença e dizer assim, escuta, desce esse celular, que eu sou importante. Tá eu e você aqui sendo no celular? Eu sou importante. Sua presença tem valor. E se você não valoriza a sua presença, você quer que alguém valorize a sua presença por você? Você não valoriza a importância que você tem, você não valoriza a sua própria presença. Você está e ao mesmo tempo você não está. Às vezes tem mulheres que se portam de uma forma, que ela se porta de um jeito que o outro não sente falta. E eu não estou falando de marido, não. Estou falando de filho, eu estou falando de família, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de setor. Se hoje você faltar no seu setor, alguém vai sentir sua falta? Porque sua presença tem que ser significativa. Se a bispa não aparecer para pregar, todo mundo vai lembrar. Opa, cadê? O que foi? Porque a presença é real. E se você não valoriza a sua própria presença nos lugares que você está, nos setores que você atua, dentro da sua própria casa, você não valoriza. Você quer que alguém valorize essa presença? Ninguém vai valorizar. Mulheres vivendo como plantas. Assim como Jeremias falou. Eu sou uma criança.
Pode trocar isso, criança, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não falo, eu não posso, eu não sei, eu não sou tão isso ou tão aquilo, mas eles eram capazes sim. Tanto Moisés quanto Jeremias eram capazes. Por quê? Porque vem de Deus, não vem de você. Essa capacidade que todo mundo tanto busca e tanto procura, nunca vai vir de você. Se você estiver parada num lugar falando assim, eu só vou fazer isso quando eu tiver isso, ou quando eu tiver controle disso, ou quando eu for capaz de fazer isso, você nunca vai fazer. Porque a capacidade não vem de você. A capacidade vem de um passo de fé seu. Porque eu estou cansada de cruzar com pessoas que não tinham inteligência para fazer milhões de coisas. E quando o Espírito Santo tomou aquela pessoa, ela se tornou expert no que ela fazia. Cansada de ver pessoas que não têm estudo. Eu não estou falando para você não estudar. Mas pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, e quando o Senhor a encheu, ela dominou a área que ela fazia e que ela tinha. Por quê? Porque a capacidade não vem de você, vem do Espírito Santo. Ele não precisa da sua capacidade. Você precisa do Senhor. Ele não precisa da sua capacidade. Ele não precisa de alguém do melhor e do maior, e do mais bonito e do mais alto, e não sei o que. Ele não precisa disso. Ele precisa de um coração disponível. Está lá, está aberto, está disponível. Está ali, é isso que ele precisa. E o que você pode oferecer para Deus de diferente? O que eu posso oferecer a Deus para Deus me ver? O que Deus vai encontrar em mim? Um coração disponível. O que foi muitas vezes a minha oração. Senhor, não tenho muito a oferecer, mas o que eu tenho está aqui. Está aqui para o Senhor. É por isso que ontem eu e o Murilo, antes de descer para o culto, a gente falava sobre Pedro e sobre Paulo. Por quê? Porque Paulo tem uma linha de evangelho. Pedro tem outra linha de evangelho. E aí eu brinquei com o Murilo, eu falei, Mu, você é mais o estilo Paulo. Todo serião, fala, né? Que se perguntar na Bíblia vai saber de cor e salteado. Ele lembra das coisas muito bem. Eu sou mais como Pedro. Eu sou mais Pedro, eu sou mais impulsiva. Eu sou mais agitada. Eu já ouvi o culto que ele disse que talvez Pedro não sabia ler. Que não cabe em mim, estou dizendo. Mas estou dizendo que meu estilo puxa mais para Pedro do que para Paulo. E qual que é o mais importante para o Evangelho desses dois? Quem é o mais importante para o Evangelho? Não tem o mais importante. O Evangelho precisa dos dois. Precisa do Paulo, precisa do centrado, inteligente, aquela coisa. E precisa do Pedro, que também era inteligente, mas era impulsivo, tinha coragem de fazer 1 milhão de coisas. Coisas que os outros não faziam, ele fazia. E o Senhor amava Pedro. Amava, porque você pode ver que o Senhor amava Pedro. O Evangelho precisa dos dois pontos. E o mundo precisa desses dois tipos de pessoa. Não existe uma pessoa melhor do que a outra. Eu queria ser mais nesse estilo. Eu queria ser mais colérico. Eu queria ser mais fleumático. Era engraçado que quando eu ensinava as crianças, elas ficavam tristes quando se detectava a personalidade delas como melancólicas. Você puxa para o lado melancólico. Não, eu falei, por que você não quer melancólico? Eu sou melancólica. E me descobri uma melancólica sanguínea, uma mistura. Eu falei, por que você não quer? Não, porque você é melancólico. Eu falei, cada um tem o seu ponto alto. O mesmo ponto alto do colérico e do fleumático, o melancólico também tem. E o fleumático e o colérico também tem pontos muito baixos e difíceis de lidar, assim como o melancólico. Cada um tem o seu ponto. E o Evangelho precisa de todos os pontos. E às vezes na sua casa, cada um é de uma forma e ela precisa das duas formas. Não é só de uma forma. E por que as mulheres se anulam tanto dentro de suas famílias, dos seus lares, das suas casas, dos seus setores? E eu não estou falando para brigar, eu estou falando de, olha, não gosto disso. Pronto, que dificuldade de dizer, não gostei disso, vamos alinhar isso aqui, vamos ajustar isso aqui. É assim que o Senhor quer que faça.
Ele não precisa da capacidade de ninguém, nem da força, nem da inteligência, nem de nada de ninguém. Ele precisa de um coração aberto. Estou aqui, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Pronto, ele usa. Em Zacarias 4, versículo 6 diz: Então ele me disse, essa é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força, nem pela violência que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela violência, não é pela sua beleza, não é pelo seu nível intelectual, não é pelos os colégios e a educação e por onde você passou e os cursos que você fez. É pelo Espírito do Senhor. É o Espírito e o poder de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Ele coloca palavras na sua boca. Ah, mas eu não sei como fazer. Ele te ensina, ele te dá dons, ele te dá talento. Eu não tenho inteligência, ele te capacita. Ah, eu me sinto tão triste, tão vazia, quase morta. Ele é o pão da vida. Ele traz a vida, ele é o fôlego de vida para você. Ah, então, mas eu me sinto tão sem direção. Ele é o rumo. Ele te endireita. Ele mostra para você o caminho. Ah, porque eu estou tão seca, tão triste. Ele é a água. Ele é a água, e você nunca mais terá sede se você provar dessa água da vida, que é o nosso Senhor. Então, nada que você diga que não tenha, eu não tenho isso, Senhor. Nada, não há nenhuma justificativa ou defeito que você coloque para o Senhor e apresente, que Ele não pode consertar. E que Ele não pode fazer daquilo algo lindo. E Ele ama fazer isso. Ele ama pegar algo muito feio e transformar em algo glorioso. Ele ama da dificuldade tirar uma grande, mas uma grande história e uma grande virada. Quem não tem histórias para contar, que vê Deus ali. Eu, esses dias, pensando em casa, lembrei tanto da minha história e agradecendo a Deus. Oh, meu Deus, obrigado. O Senhor encontrou em mim algo que eu não encontrei. Eu mesma, que sou a mais interessada, não consegui encontrar dentro de mim algo que Deus encontrou. Porque dentro de nós há algo muito maior do que nós. Só que a gente não consegue ver. Você não consegue se enxergar como alguém tão especial, a ponto de você se diminuir, se rebaixar, se portar como uma planta. Estou só existindo, estou só ali, só existo. E aí? E Deus não pode fazer. Porque, então tá bom, então não é nem por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Ok, vou ficar sentada aqui esperando o Espírito do Senhor. Não, você tem que se levantar, você tem que agir. Você tem que tomar uma atitude. Você não pode ficar sentado esperando e falando, não, então tá, por força e por violência, estou esperando, Senhor. Vem, grande e forte, vento furioso, me toma. Se você não levantar, se você não agir, ter atitudes de fé, não vai acontecer. Quantos momentos que você mesmo pode puxar na sua memória, que você sabe muito bem que naquele momento a sua vontade era ter uma atitude, mas você não teve porque o Espírito Santo te controlou. Porque o Espírito Santo te ajudou. Às vezes eu penso em coisas, eu falo, meu Deus, como que eu não reagi naquilo? Foi o Espírito Santo. Ele toma sim você. Só que você tem que ter um coração disponível. Em 1 Samuel 17, 32 diz, não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei, o seu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu, você não poderá lutar contra esse filisteu? Você é ainda muito jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Não preciso nem falar da história do Davi, todo mundo sabe do Davi, do pequenininho, de trás da ovelha, todo mundo sabe do Davi. Todo mundo conhece a história do Davi. Agora, o Saul diminuiu ele, os irmãos diminuíram ele, o próprio pai diminuiu ele, todo mundo diminuiu ele. Está fazendo o que aqui? Vai lá com as suas poucas ovelhas. Você está fazendo o que aqui? E o menino, peitudinho, chega lá e fala assim, não se preocupa não, eu vou lutar contra ele. E cadê os outros grandões que estavam lá?
com armaduras, com armas. Cadê o exército? Que quando o Golias gritou, você lê lá, o povo saiu correndo. Cadê os grandões que estavam lá? Tinham grandões equipados com armaduras e com armas. Mas eles só estavam incomodados com Golias, não inconformados. Quando a pessoa fica inconformada com uma situação, ela reage. Então, se você não reagiu até hoje a alguma situação que você está vivendo, é que você ainda não se inconformou. Porque quando você fica inconformada com algo, você mal dorme. Aquilo te incomoda. Enquanto você não resolver aquilo lá está te incomodando. Aquilo lá está ferindo você por dentro. Ali tinha um monte de valentões incomodados, não inconformados. Porque se você vê Davi falando, Davi estava inconformado. Uai, mas esse incircunciso, essa criatura aqui, não serve o Senhor? Está assustando todo mundo? Não se preocupa. Aí vai Saul, não, você é muito jovem, uai. Você é muito jovem, não vai dar e tal. Só que ali para o Davi, você vê que já tinha chegado meio que no limite. Estava falando do Senhor, desafiando o próprio Deus. Chegou no limite. Enquanto a dor não chega no limite, parece que tem umas pessoas que elas não reagem. E isso é uma maneira muito ruim de viver. Porque você vive apagando incêndio, vive apagando dores que estão no limite. Então você espera chegar num limite para você ir lá e acudir. Aí você acode. Por que não acudir antes daquilo acontecer? Por que não proteger aquilo antes de algo pior acontecer com você? Porque vive apagando incêndio, vive no limite da dor. Você vive incomodada. Você deve ter situações aí que te incomodam. Eu não gosto disso, eu estou incomodada com isso. Os meus 3 pedidos aqui e tal, por isso, estou incomodada com isso. Incomodada, não inconformada. Porque a posição de inconformada faz você reagir. Aí você tem uma reação. Em 1 Samuel 17, 38. Saul deu então a Davi sua própria armadura, e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e com sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava, por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. Aí, além de Saul ter olhado para Davi com desprezo, quando Davi falou assim, não, eu vou. Então Saul falou assim, vai com Deus. Toma aqui minha armadura, coloca ela, e como você sabe, a Bíblia diz que Saul era bem alto e Davi pequenininho. Então Saul falou assim, pega a minha armadura, coloca em você, pega a minha espada e vai com Deus. E Davi fez o quê? Não consigo me mexer com isso aqui. Não dá. Não me serve. Não serve para mim. Então não dá para eu me mexer. Não vou utilizar isso, eu vou do jeito que eu estou. E quantas estão deixando colocarem armaduras, pesos, palavras, dificuldades em cima de você que não serve mais em você, não cabe em você, e você está permitindo, porque você não reage. Você não tem coragem nem de dizer isso, não. Isso não. Isso aqui não serve em mim. Não, com isso aqui eu não consigo me mexer. Não, com isso aqui eu não consigo caminhar. Você não tem coragem de reagir. Às vezes você está usando uma roupa pesada, que não foi feita para o seu tamanho, que te machuca, que está te ferindo, você não reage. A zona de conforto é muito melhor. Você não reage. Você precisa reagir. Reagir àquilo que te incomoda. Reagir àquilo que está te apertando. Reagir àquilo que está pesando você. Não consigo me mexer. Eu não consigo caminhar.
Você permanece daquela forma, caminhando daquele jeito, agindo daquele jeito. Não é assim que a gente tem que viver, não. É por isso que eu falo das mulheres plantas. Porque estão colocando peso em cima delas, armaduras que não servem mais, peso, roupas que não são para elas, palavras que não fazem mais parte da vida dela. Ela está se colocando em lugares e em situações que Deus já falou para ela que nem era para ela estar mais lá. E ela está lá. Ela não reage, ela não levanta e fala, não, isso aqui não faz mais parte de mim. Eu não faço mais isso. Quantas que servem a Deus, mas o marido chama para ir para um bar, para uma balada? Vai, porque eu não quero contrariar. Vai lutar pela sua família em oração. Não quero contrariar, você vai chorar daqui a pouco. Porque isso não tem como dar certo. Não funciona, Deus não atua num reino dividido. Deus não compactua com o meio cristão. Eu sou mais ou menos crente. Não dá. Às vezes você está vestindo um trem que não é para você. Aí você fala de um jeito que você nem fala. Aí você age de uma forma que nem era para você agir. Ao invés de você arrancar essa armadura e essa roupa que não serve mais em você, e dizer assim, não falo mais assim, não ajo assim, essa não sou eu sou outra pessoa. Eu vou com o que eu tenho. Como Davi. Foi com a roupa que ele tinha, pegou as pedrinhas, botou na sacolinha e tal, não sei o quê, e foi. E às vezes Deus quer que você vá sem nada mesmo. Vai sem nada. Você não tem mais nada. E é isso. Eu vi Deus fazendo isso comigo. Ele fez isso comigo. Você vai sem nada. Começar sem nada. Quando digo sem nada, é do zero. Nada. Nada mesmo. Do tempo que eu estou no ministério, do tempo que eu atuo no ministério como obreira, e que eu faço os trabalhos, e que eu lido em setores, essa é a primeira vez que eu me vejo num setor que eu não tenho nada. Nada. Aí você vai falar, o que é nada? Eu não tenho uma sala, eu não tenho uma equipe, eu estou tentando montar a minha equipe, eu não tenho uma linha, eu não tenho um nome, eu não tenho nada. Mas eu vejo Deus nisso, com certeza. Eu vejo, Senhor, e o meu coração é calmo, é sereno, é tranquilo. Eu não fico lá perdendo noites de sono, não. Ai, meu Deus, será? Será? Não, será sim. Se Ele falou, vai acontecer. E eu estou tranquila, eu estou serena e calma. Sem armadura. Eu não quero algo que não me serve mais. Não serve mais, não cabe mais em mim. E Deus é tão bom e tão maravilhoso, quando você menos percebe, você nem percebe, aquilo de repente já não faz mais sentido. De um dia para o outro não faz sentido, uma hora dói, de repente não dói mais. Uma hora pesa, de uma hora para outra não pesa mais. E eu acho mesmo, assim que, às vezes quando você para e fica refletindo, eu parei esses dias, fiquei refletindo, se eu disser para você que há um mês atrás, mais ou menos, eu sentia ainda muita falta do trabalho jovem, muita falta. Estava muito difícil lidar com aquilo. Lidar com a sensação de não fazer mais parte daquilo. Estava difícil lidar, estava difícil engolir, sabe? Tipo, meu Deus, por que o Senhor me tirou de algo que eu amava tanto e que eu amo tanto? Por quê e tal? Eu tinha tantos planos. Meu painel daqui do Extraordinário é tudo jovens e tal, não sei o que, eu tinha tantos planos. Pois bem, de repente não dói mais. De repente o Senhor vai fazendo de uma forma sutil e tão tranquila, que eu até falei para alguém esses dias, se você me perguntar assim, você quer voltar a fazer o culto jovem? Não. Não mais. Acabou. Fim. Tudo tem um momento. Fim. Não serve mais. O culto jovem não serve mais em mim. Ele não cabe mais em mim, já não é mais o meu número. Não serve mais. Eu vou para o que me serve. Não porque eu quero que sirva, eu vou fazer servir, e eu vou fazer caber. Vai servir, está cortando, está te matando, está te machucando, está estourando você. Você está lá, não, vai caber, não é para você, não serve em você. E aí você vai expandir para qualquer área. Se você está num relacionamento que está te matando, está te cortando,
e vocês não oficializaram esse relacionamento, não é para você, não está servindo, não cabe. Se você está num relacionamento que está te matando, e você oficializou esse relacionamento, e botou uma aliança no dedo, e falou sim no altar, não cabe em você mais, você vai ajustar para ficar do seu tamanho. Se está muito largo, você vai ajustar na sua medida. Se está muito apertado, você vai dar um jeito de ficar exatamente do seu tamanho. Porque a partir do momento que você assumiu um compromisso nesse altar, você vai fazer caber. E vai servir. E o fazer caber não é machucando, não é ferindo. O fazer caber é ajustando, dando ajustes. Está apertadinho demais, vamos soltar? Está muito largo, vamos ajustar um pouco? Esses são os ajustes que você tem que dar. Você está num trabalho que está te consumindo, você chega lá nervoso e sai de lá pior ainda. Talvez já está na hora de você olhar que aquilo lá não serve mais em você, não é mais o seu número. Se você está num setor que não está fluindo, não está na hora de você abrir a sua visão e perceber que aquele setor não cabe mais em você? Que aquilo lá não serve mais? Não dá mais? Se eu volto para os jovens amanhã, Deus vai ter que dar uma dose extra de graça e de unção. Porque agora quem já não quer mais sou eu. Porque antes eu queria. E Deus disse não. Agora eu não quero. Porque o entendimento, a visão, e quando esse entendimento vem do Senhor, não dói mais, não machuca mais, não fere mais. E assim foi Davi. Não serve, deixa sem. Não serve, vai sem. Vai sem nada. Mas faz uso, igual Davi, na verdade. Faz uso do que tem, dos seus recursos e do que você tem. É o poder de Deus, só vai. Vai e faz. Vai e se coloque. Vai e se posicione. Vá e fale. Tenha coragem de falar. 1 Samuel 17:44 diz: venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens. Berrava Golias. Davi replicou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você insultou. Pronto. Então, Golias falou assim, Davi falou para Golias, como? Bom, você está vindo com arma, com espada, com escudo, com lança, com tudo, né? Com esse seu tamanhão todo, com esse seu vozeirão todo, ok. Eu vou contra você com o meu Deus, que é o que eu tenho. E às vezes o que você tem hoje é Deus mesmo. Eu vou contra você, com o Senhor dos Exércitos. É aí que Davi encontrou algo muito maior dentro dele, que nem ele estava vendo. Tem algo maior dentro de você, que você não está conseguindo enxergar, e você permanece parada, inerte, incomodada. Você não fica inconformada. Você não fica inconformada ao ponto de você falar, fim para isso, chega, imagina. E Maria, a mesma situação. Maria provavelmente devia ser a mais sem gracinha, sem muita expressão. Não era aquela coisa que você olha e fala, nossa, como a Bíblia diz mesmo, de algumas mulheres lá, que eram expressivas, que eram mulheres bonitas, que eram mulheres de posição. Você vê que Maria não era. Não era. E, na verdade, ela tinha algo muito maior dentro dela do que fora. E depois, literalmente, isso se tornou real. Porque dentro do útero da Maria tinha algo muito maior que qualquer outra coisa, que é o nosso Senhor Jesus. Ele. E Deus não foi lá e escolheu, não, vou escolher a mulher mais bonita, a melhor, eu quero a maior, a mais inteligente, a que fala melhor, de uma boa posição, rainha, dinheiro, ouro, bem, né, bem vestida, que se porte muito bem, até porque ela vai gerar o rei. Então, ela precisa, né, ser uma mulher de posição. Não. Deus achou Maria, que não tinha nada disso, mas tinha um coração disponível, um útero disponível, estava lá e aceitou aquilo com um coração muito aberto. E de uma forma muito linda. Foi assim que Maria reagiu.
E é assim que o Senhor pode fazer na vida dela também. Escolheu o útero da pequenininha, da menor, para gerar o dono de tudo. Para gerar o nosso Senhor Jesus, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para gerar o intermediador, o seu advogado. Para gerar o seu consolador. Para gerar Senhor Jesus na Maria. Se hoje um anjo aparece para você, se coloca no lugar dela, aparece para você e fala assim, você vai gerar. Não, Senhor, que isso? Eu sou criança. Não, ela teve dúvida sim. Ela teve. Em Lucas 1,34 diz, Maria perguntou ao anjo, mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. Mas como? Que jeito? É esse como. Esse como é o problema. Muitas vezes. Porque às vezes Deus fala um negócio para você e fala assim, ó, você vai viver isso aqui. Como? Ué, não estou falando que você vai? Então você vai. Eu não estou falando que eu vou fazer? Então eu vou fazer. Mas como? Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Senhor. Não pelo poder de lança, espada, escudo. Não pelo poder de força e violência. Não pelo poder da capacidade de falar. Mas pelo poder do Espírito Santo. Como que eu vou fazer isso? No 35. O anjo respondeu. Pelo poder do Espírito, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Como? Você tem que parar de ficar perguntando, como? Como que vai acontecer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como que vão acreditar em mim? Como vão me dar credibilidade? Assim como fez o Jeremias. Como? Aqui, ó. Então eu respondi, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar. Não passo de uma criança. Não diga que você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu o enviar e falará tudo o que eu mandar. Tá aí o porquê que a gente fala tanto. Antes de fazer qualquer coisa, peça para Deus pôr palavras na sua boca. Antes de eu entrar nesse altar, eu sempre falo para o Senhor, põe palavras na minha boca, que eu não fale algo que eu queira falar, mas que seja o Senhor. Quando você tem uma situação que você precisa de algo e falar com alguém, você tem que pedir para o Espírito Santo pôr palavras na sua boca, que quando você menos espera, aquilo sai e aquilo flui. E hoje eu sei que Deus fala para você exatamente isso. Porque deve ter várias, que está aí. Mas como? Pelo poder do Espírito Santo. Que jeito? Já acabou isso, já findou pelo poder do Espírito Santo. E há um portal abertíssimo para isso. Para você pegar uma situação que é completamente impossível e deixar o Espírito Santo agir de uma forma que você vai falar assim, mas como? Você mesma vai dizer, foi pelo poder do Espírito Santo. Como que você fez isso? Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito Santo. Foi Ele. E Ele sempre faz tudo, na verdade. E eu pergunto a você mesmo. Como que você vai fazer isso? Como que você vai realizar isso? Como que o seu projeto vai se concretizar? O poder do Espírito Santo. Sempre. É pelo poder do Espírito. Não é por força, não é por violência. Não é no grito, não é na reclamação. Não é ficar batendo de frente. Não é ficar chorando, como Ana. Não é chorando, não é gritando, não é brigando, rasgando as vestes, dando uma de desequilibrada, fazendo tudo para chamar atenção, fazendo coisas horríveis para que o outro veja. Mas como? Pelo poder do Espírito Santo. Não pelo que você está fazendo, não da forma que você está fazendo, porque aí você está tentando dar um jeitinho. Para de ficar dando jeitinho nas coisas. Vou tentar dar um jeitinho, vou jogar uma indiretinha aqui, vou fazer desse jeito, vou dar vai falhar, vai dar errado. Dá errado. Você tem que deixar o Espírito Santo fazer. E não adianta só você sair daqui e falar assim, pelo poder do Espírito Santo. Você ponha-se na posição, então, para que o Espírito Santo encha você. E que seja feito, então, pelo poder do Espírito Santo, mas porque você também deu condições do Espírito Santo agir.
Porque Maria podia ter dito ali para o anjo assim, ó, não, de jeito nenhum, estou para casar, isso aí vai dar errado, vão me apedrejar, porque vão falar que eu pulei a cerca antes de casar, eu estou numa enrascada. Não, aparta de mim. Não. Ela poderia ter dito isso, mas ela se alegrou e se encheu com aquilo. E respondeu ao anjo em Lucas 1:38. Maria disse, eu sou a serva do Senhor, e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário, que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Então o anjo do Senhor a deixou. Pronto. Mas como? Pelo poder do Espírito Santo. Você se colocou na posição? Tirou essa armadura que não é nem do seu tamanho? Vestiu a armadura do próprio Espírito? Porque às vezes a armadura que você tem que vestir é do Espírito Santo de Deus? Essa é a armadura que você tem que estar vestida? É dessa forma que você tem que estar vestida? Com essa couraça, com essa armadura? Desse jeito? É exatamente assim. Assim como Maria agiu. E você não pode ignorar as palavras que o Senhor traz a você. Porque Deus nunca traz uma palavra que não seja viva. E eu não duvido nada de noite, porque eu ainda não sei quais são as palavras, de vir alguma coisa nessa linha também. Porque Deus não cruza palavras à toa. Eu já fiz um culto aqui falando, não existe coincidência, não existe de repente, não existe um talvez. Existe o dedo do Senhor ali, a mão do Senhor movendo as coisas. Então, quantas vezes talvez você fez essa pergunta essa semana? Meu Deus, como que eu vou pagar isso aqui? Como que eu vou fazer isso? Senhor, como que eu vou resolver esse problema no meu casamento? Meu Deus, como que eu vou transformar isso aqui? Como? Talvez você perguntou várias vezes ao Senhor, Senhor, como que o Senhor vai me arrancar dessa situação? Porque às vezes tem mulheres que estão cravadas em situações e elas não saem de lá. Aquilo não finda, aquilo não acaba. Se você tomar posse disso, o Espírito Santo termina com isso. Antes do ano terminar. Antes que o ano acabe, o Espírito Santo vai e resolve tudo para você. Você só precisa se posicionar, se colocar na posição e falar, não, eu existo, eu tenho presença, eu tenho valor. Tem uma música muito antiga que fala, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aí você vai, você canta o louvor, tem valor, eu tenho valor, eu tenho valor. Você nem se valoriza. Você nem se valorizar. Fisicamente você se valoriza. Você não valoriza a sua fala. A sua presença não vale de nada. Quando alguém fala alguma coisa para você, você não tem coragem de dizer que aquilo incomoda você. Às vezes você engole umas brincadeirinhas sem graças, porque você não tem coragem de dizer, para, que desrespeito, não brinca assim não gosto. Não gosto. Uma vez eu atendi uma mulher que ela falou para mim, que quando ela saía com o marido dela obrigava ela a beber. Ela falou para mim assim, eu não gosto de beber, mas eu bebo para fazer companhia. Pelo amor de Deus, você faz um negócio que você não gosta, que você sabe que é errado, para fazer companhia para alguém que nem te valoriza, porque uma pessoa que te valoriza, ela não obriga você a fazer alguma coisa que você não quer, e que você não gosta. Ela não vai te obrigar aquilo, porque ela valoriza você, porque ela sabe que você tem valor. Opa, eu não vou dar uma vacilada aqui não, porque eu perco isso aqui, um desse aqui eu não encontro em lugar nenhum. Como é que os seus filhos pensam de você? Seu próprio marido pensa de você? O seu chefe? Será que ele pensa? Não vou perder essa aqui não. Essa aqui não encontro em lugar nenhum. Essa aqui tem um valor especial. E você mostra que você tem valor? Você sente que você tem valor? Porque não adianta você só dizer para mim assim, tenho valor. Tenho sim. Você nem se porta como uma mulher valorosa. E valor não é brinco, não é joia, não é nada. É atitude.
é presença. Mulher de presença. Aquela que está ali, do lado. Ela está ali do lado, diante de uma vitória, de uma alegria, de sorrisos, numa inauguração maravilhosa. A que está ali do lado, às vezes no altar, pregando junto com o seu marido. E a que também está ali do lado, se o carro quebrar na rua, e ela está lá junto. Ela está lá. É a que está lá do lado também, ajudando, quando vem uma situação muito ruim. Quando o outro está doente, quando o outro está ferido, quando o outro precisa de ajuda, ela está do lado para tudo. Ela faz tudo e ela está ali. Ela não só existe, ela não tem só um título, eu sou esposa. Sou esposa, aqui ó, estou casada, sou mãe. Sua presença é real? Ou dentro da sua casa você nem existe? Se você estiver lá ou não estiver lá, você não existe. Você é a última a falar? Uma vez ouvi uma pessoa falando isso, né? Que na minha casa a fulana é a última a falar. E eu lá olhando para ele assim, ó. Se fosse comigo, não ia funcionar. Claro que não. E não é porque eu sou a primeira, ou porque... Não, não é nada disso. É porque eu tenho coisas boas a acrescentar. Por que eu deveria ser a última a falar? Se eu tenho coisas boas a acrescentar, se eu tenho boas coisas a ensinar, se eu tenho uma personalidade que dá para ensinar também. Por muito tempo, isso foi uma questão muito minha do Murilo. Ele sempre falava muito disso, sabe? Da personalidade. Mas você tem uma personalidade, que a sua personalidade é muito difícil. Você tem uma personalidade, a dele é fácil, né? A dele é facinho, meu Deus do céu. O Murilo é um fleumático que pode estar desabando alguma coisa e ele está lá. Pois é, né? Vamos orar, né? Mas calmo. Pensa numa calma. Eu não. Eu quero agora. Vamos. É nesse momento que eu quero. Eu não quero esperar. Eu quero agora. E Deus trabalha isso muito em mim. Porque gente que não quer esperar, toma muitas decisões erradas. Porque toma decisão na base da emoção. Faz, depois dá tudo errado. Não funciona. Porque na emoção, vou fazer. E não sei o quê, e promete coisas. E faz não sei o quê. E depois, quando aquilo baixa, eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Por isso que um precisa do outro. E eu sempre falei isso para ele. Falei assim, escuta, não é uma personalidade melhor do que a outra. São personalidades que se completam. São personalidades que uma completa a outra. O que falta nele de aventureiro, porque não é nada aventureiro, ele gosta das coisas dele, da rotina dele, das coisinhas dele direitinho, do horário dele, tal. Eu gosto de aventuras. E o que falta nele de aventura, tem eu, que complemento aquilo. E o que falta em mim, muitas vezes, de dar uma respirada, calma, respira aí, pensa melhor e tal, tem nele. É assim que as pessoas complementam e se unem. E se entendem. É assim, às vezes você deve ter 2 crianças em casa que parece que não saiu da mesma barriga, que cada uma faz de um jeito diferente. Murilo e Fernando. Que a Bíblia fala, se você ouviu uma mesma história pelo Murilo e pelo Fernando, você acha que não é a mesma história. Cada um está falando de uma coisa. Porque enquanto o Fernando e aquele movimento, e fala alto, e chega, e sai, pá, bate porta, e pim, não sei o quê, então, lá vem o Murilo, no silêncio. E bateu porta, não bate porta. E o Fer chega e liga o ar. Aí o Murilo, desliga o ar. Cada um de um jeito, cada um uma personalidade, cada um uma forma. Pois hoje também ele colhe comigo algumas coisas. Porque agora quando ele chega, eu que não gosto. Porque ele chega, ele desliga o ar e eu ligo o ar. É uma coisa impressionante como Deus faz. Cada um da sua forma, complementando do seu jeito. Mas existindo. Esse é o ponto. Do seu jeitinho. Ajustável. Porque também tem coisas que você está vendo que tem que ajustar, como eu tenho milhares de coisas para ajustar. Sim, vou ajustar, vou fazer. E já estou fazendo. E ajustando todos os dias. Ajustável. Mas eu tenho a minha essência. Eu tenho a essência. E a minha essência tem que bater com a essência de Cristo. E cada um da sua forma,
pega o que o Senhor falou, não vou por força nem por violência, mas vou pelo Espírito do Senhor. É isso. E para finalizar, vou ler o versículo de novo, que é para você gravar no seu coração, e você vai ler comigo, Zacarias 4:6. Então ele me disse, essa é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força, nem pela violência, que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Coloque-se em pé, por favor. Não é pela força, não é pela violência, não é no grito, não é na briga, não é no choro, não é na pancada, não é arrombando portas, não é. É pelo Espírito do Senhor. Você tem que fazer as coisas pelo Espírito do Senhor. O Espírito te direciona. O Espírito fala com você. E se você vai, mas como? Pelo poder do Espírito Santo. Você mesmo tem que se responder. Quando você tiver dúvidas, mas como, Senhor, pelo poder do Espírito Santo? Que jeito isso aqui vai mudar? O poder do Espírito Santo, é o poder dele. E aí você tem que mudar o seu tipo de oração. Porque aí na sua oração, sabe o que você tem que fazer? Mas como? Bom, é pelo poder do Espírito Santo. Eu confio no Senhor, vai funcionar. Agora, meu Deus, me dá o que eu tenho que fazer. Porque às vezes só falta você tomar atitude e aparecer, desabrochar. Você está enterradinha ali. Precisa desabrochar e mostrar o seu verdadeiro valor mesmo. Eu tenho valor. Eu posso. Eu sou isso. Como é que eu não vejo isso? Como é? Não dá. Uma vez uma pessoa, muitos anos atrás, uma menina falou para mim assim, ela sentou para mim e falou assim, nossa, você é tão educada na forma de conversar, você é tão gentil, você é tão solícita, né? Eu fiquei olhando para ela assim, falando, mas está falando de quem? De mim? Por quê? Porque eu estava acostumada mesmo a me ver durona, carrancuda, amarga, brava, vestia aquela armadura que não era para mim. Essa armadura não é para mim. Então eu vesti uma armadura, porque eu sou brava, porque eu sou durona, porque não sei o que lá. E de repente a menina me falou aquilo, ela me quebrou. Porque ali é como se as vendas caíssem mesmo. Mas é verdade, eu não sou isso não. Eu não preciso ser assim. Por que tem mulher que insiste em ser assim? Eu quero ser assim. Eu quero ser carrancuda, eu quero ser brava, eu quero ser amarga. Eu quero andar para as pessoas e elas verem que eu sou uma mulher séria. Eu sou muito séria. Desde quando seriedade tem a ver com carranca, com cara feia, com cara de amargura, com cara enrugada? Séria, essa mulher é séria, hein? Não, essa mulher é chata, amarga. Ninguém pode ficar perto dela. 5 minutos que ela contagia o ambiente para a amargura. Sai de lá todo mundo parecendo que está morrendo, se arrastando. Porque tem uma ali que contagia da pior forma possível. Isso é muito ruim. Às vezes tem um grupo de mulheres que é bom, que são mulheres assim que se complementam. Tem uma lá, chata, que contamina as outras. Erro da chata e erro das outras, que se deixam contaminar por qualquer coisa. Você tem que prestar atenção, qual é o seu papel, qual é o seu valor, o que Deus quer de você. Deus está fazendo uma grande mudança. Você tem ouvido muito isso nesse altar. E eu aconselho você a levar isso com muita seriedade. Deus nunca falou tanto de mudanças como agora. Deus nunca foi tão firme com mudanças quanto agora. E Deus está falando para muitos que tem Raabes que vão passar à frente de muito profeta que está aí, ó, só engordando com a palavra. Vem, quero mais palavra, está vomitando palavra. Não aguenta mais palavra. É culto o dia inteiro. Se tem um trem que você não pode falar do ministério que não tem culto aqui. Então assim, não tem culto, não tem oração? Tem sim, tem tudo aí para você. A pessoa está só engordando espiritualmente. Vem, quero palavra. Ok, e agora você vai fazer o que com essa palavra? Tem Raabes que vão passar na frente.
Tem pessoas, tem Davis que vão passar na frente. Tem Marias que vão ser escolhidas para gerar o rei. Ser colocado na mão de gente que ninguém espera. Para aquele lá que tem um coração. Ali tem um coração. Para Jeremias, para Moisés, para Daniel, para José. Deus está em busca desses. E tem gente só engordando, como ele. Então agora você vai fechar os seus olhos e você vai falar com Deus e mudar a sua oração. E ao invés de você fechar os olhos e falar assim, como, Senhor, que isso vai acontecer? Você vai fechar os olhos e vai falar assim, me mostra o que eu tenho que fazer para isso acontecer. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, finalizando mais um culto aqui na sua presença. Meu Deus, com essa confirmação dessa palavra, porque eu sinto o seu fluir, eu sinto o seu espírito, eu sei, meu Deus, que a sua presença é forte, é profunda, é algo, meu Deus, extraordinário, inimaginável, meu Deus, é inalcançável. Então eu peço em nome de Jesus, que essas mulheres que estão hoje aqui na transmissão, eu peço, meu Deus, visão, sabedoria, entendimento, reação, que elas reajam, meu Deus, agora em nome de Jesus. Tem mulher perdendo a família e não se movimenta. Tem mulher perdendo o emprego e não dá, meu Deus, não dá um passo a mais. Tem mulher perdendo os filhos e não se movimenta. Então eu declaro, meu Deus, que haja uma grande reação agora. Mulheres que reagem, mulheres reagindo, saindo da sua zona de conforto, fazendo o que precisa ser feito, agindo da forma que precisa ser feita, em nome do Senhor Jesus. Colocação, força, vigor. Eu não aceito, meu Deus, mulheres cansadas, mulheres abatidas, mulheres, meu Deus, amargas, cansadas, sem reação, sem mover, sem movimento, que o Espírito não flua, que o Espírito não mova ela. Em nome de Jesus, eu não aceito mulheres abatidas. Eu quero mulheres revigoradas no teu Santo Espírito, mulheres revigoradas na sua presença, mulheres, meu Deus, que caminham mediante a sua palavra, que sabem exatamente aonde o Senhor as quer, em nome do Senhor Jesus. Levanta um exército, meu Deus, de Raabes, um exército, meu Deus, de Esther, um exército de Déboras, um exército, meu Deus, agora, de mulheres que reagem, que têm presença, que existem, mulheres fortes, capazes, mulheres abençoadas, dispostas, meu Deus, dispostas a reagir, em nome do Senhor Jesus. Não permita que as coisas afundem, mulheres que têm perdido o controle das suas casas, meu Deus, do seu trabalho, o controle de si. Tem mulheres se perdendo no caminho, mulheres que não conseguem encontrar a direção certa. Eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ela se encontre, que ela se veja, que ela se ache, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, derrama do seu favor e do seu Espírito. Eu peço agora, meu Deus, que esses propósitos, em nome do Senhor Jesus, que seja, meu Deus, agora abençoado. Meu Deus, eu profetizo que essas 3 situações caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Que não haja, Espírito Santo, nenhuma situação permaneça na vida dela. Que ela vire o ano, Espírito Santo, sem nada impedindo a vitória, o avanço, o crescimento, a desenvoltura. Eu não sei o que ela precisa de um fim, mas eu peço, meu Deus, que essas 3 situações acabem, em nome do Senhor Jesus, antes desse ano virar. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu consagro cada propósito, cada pedido, cada projeto, meu Deus, cada item ali colocado, que às vezes colocado, meu Deus, com a alma aflita, e eu peço ao Senhor, dê respostas, dê favor, dê unção do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que ela seja cheia do teu Espírito, que ela saia, meu Deus, com força de reação, com força de mudança, com força, meu Deus, para fazer, para avançar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a primeira mudança, além dos 3 pedidos ali, meu Deus, seja dela, que ela vire
esse ano de uma outra forma, sendo uma mulher, meu Deus, que ela nunca foi, agindo de formas que ela nunca agiu, se posicionando de jeitos que ela nunca se posicionou. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida de cada uma. Eu consagro os nomes mandados, os pedidos de oração, os desejos, meu Pai, quantas pessoas, quantos nomes enviados a nós, que o Senhor confiou aquelas almas, meu Deus, a nós. Então eu consagro a vida de cada nome, de cada pessoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja abençoada e receba, meu Pai, as respostas do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve, e declaro, meu Deus, uma reação, uma mudança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo, amém.